Olá, meus irmãos, estamos começando mais um programa Cristo para Todos. E eu quero começar esse programa declarando com a sua concordância: este é o dia que fez o Senhor. Talvez você discorde, pois pode estar aí abatido, triste, foi vítima de alguma perda, alguma consequência durante a semana e não está tão inspirado para dizer que hoje é o dia que fez o Senhor. Independente de qualquer situação, este é o dia que fez o Senhor. Pense nisto, Satanás não criou dia nenhum. A Bíblia diz acerca de Jesus Cristo: todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Portanto, haja o que houver, você está relacionado com Cristo crucificado e ressuscitado. Este é o dia que fez o Senhor. Na nossa programação de hoje, nós vamos reviver o que foi a nossa extraordinária, grande Assembleia Ordinária, nossa 15ª. Foram momentos marcantes e inesquecíveis. E na programação de hoje você vai ouvir uma mensagem poderosíssima, ministrada pelo pastor Josué Brandão. Não negocie a sua vinha. Guarde esta palavra e não saia daí, porque o pastor Charles cuidadosamente, com muito temor, está cuidando de todas essas ligações do WhatsApp, e daqui a pouco ele vem com a autoridade de Deus para ministrar a bênção de Deus sobre você e sobre a sua família. Deleite-se com esta mensagem e, da minha parte, até o nosso próximo programa. Agora você pode adquirir a sua formação teológica estudando sem sair de casa, no Instituto Teológico Cristo para Todos. E uma boa notícia: você pode organizar o seu núcleo para estudar os cursos básico e médio em teologia. Entre agora em contato conosco através do site gilmarsantos.com.br ou no nosso e-mail. Ou ligue em nosso telefone 0 operadora 62 3251 5263. Instituto Teológico Cristo para Todos. Participe das nossas reuniões todas as terças às 19h30 e aos domingos às 18h. Venha ouvir uma palavra de fé, uma palavra libertadora, uma palavra profética para a sua família. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo para Todos. Direção-geral, Pastor Dr. Gilmar Santos. Atenção, pastores e líderes. Conheça as nossas lições para a Escola Bíblica Dominical. Você pode estudar em qualquer época do ano, sozinho, em grupo, na sua comunidade ou na sua igreja. Entre agora em contato conosco através do telefone 0 operadora 62 4101 2630. Instituto Teológico Cristo para Todos. Curso básico em teologia à distância, introdução bíblica, evangelhos e atos, Pentateuco, livros proféticos, históricos e poéticos, epístolas paulinas, teologia sistemática, interpretação e homilética, missão e evangelismo, prática ministerial 1, prática ministerial 2, epístolas gerais e apocalipse. Instituto Teológico Cristo para Todos. Direção-geral, Pastor Dr. Gilmar Santos. Glorifique ao Senhor, eu te dou glória, eu te dou glória.
Olá, queridos, para mim foi um prazer poder participar com o pastor Gilmar Santos nesse evento missionário, um evento maravilhoso, nessa igreja poderosa aqui em Goiânia. Que Deus abençoe você, querido ouvinte, você, querido telespectador, você, internauta. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus é fiel. Deus abençoe. Eu te dou glória pra todo sempre. Só a igreja adora. Eu te dou glória. Outras vozes. Eu te dou glória. Queridos, a graça e a paz. Uma alegria imensa estarmos aqui na convenção da Assembleia de Deus, Ministério Cristo para Todos, com o pastor Gilmar Santos, todo esse corpo ministerial e a maneira como Deus tem agido e operado neste lugar, nesta noite e ao longo do tempo. A minha palavra para você é a que está em Eclesiastes capítulo 11. Pela manhã, lança a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Jesus não chama sem primeiro inspecionar. Jesus não chama sem primeiro caminhar contigo. Jesus não está chamando missionário como se vende dúzia de banana em fim de feira. Ele está passeando no meio da sua igreja e observando a quem ele vai chamar. Quem crê na promessa do Senhor aí, dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer. Tem o direito de negligenciar missões. Esta igreja é a Assembleia de Deus, porque ela é resultado de missões. Nós somos o resultado de homens e mulheres que deram o seu tempo, a sua vida, as suas economias, a sua saúde, para que chegássemos onde estamos. No seminário teológico eu tive um professor de missiologia, e ele havia sido missionário na antiga Tchecoslováquia. E aquele professor dizia para nós sempre, repetidamente: todas as vezes que vocês quiserem imitar a Deus, a melhor maneira de fazê-lo é realizando missões, porque Deus é um Deus missionário. Há uma paixão de Deus, se eu posso usar esta expressão em relação a Ele, há uma paixão de Deus por almas. Deus valoriza tanto a conquista do pecador para a vida eterna, que a Bíblia não menciona que há festa no céu por um paralítico que anda. Há festa na igreja. O nome de Jesus é engrandecido, é verdade. Mas a Bíblia não declara que há festa no céu por um defunto que ressuscita depois de uma oração fervorosa. Deus é glorificado? É, entre os homens, no meio da igreja. Mas quando se refere à salvação de pecadores, a Bíblia diz
que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Portanto, Deus tem uma paixão, eu vou repetir, pela salvação de pecadores, e eu digo sempre que se eu posso usar esta expressão em relação a Deus, um Deus que é perfeito em si mesmo, completo em si mesmo, autoexistente, autossuficiente, todo-poderoso, mas se eu posso dizer isto acerca de Deus, eu digo que Deus se realiza salvando. O seu coração é preenchido, é acarinhado quando vidas se rendem a Ele e ao seu projeto de salvação. E é bom entender que esse plano de Deus não é um plano recente. Jesus diz na parábola da vinha que esse plano de Deus de salvação começou na madrugada, Mateus capítulo 20. O que é a madrugada? A madrugada no dia de Deus, no Kairós de Deus. Madrugada é o tempo dos patriarcas e dos profetas. Ou seja, de acordo com a parábola de Jesus, nós estamos realizando agora uma obra que começou desde o início da humanidade, desde o tempo dos patriarcas e dos profetas. Ou seja, a vinha é a mesma, o dono da vinha é o mesmo, o que muda são os trabalhadores, porque uns são trabalhadores da madrugada, outros são trabalhadores da hora terceira, outros são trabalhadores da hora sexta, outros são trabalhadores da hora nona, e outros são trabalhadores da hora undécima, mas aquele que paga o salário do trabalhador é o mesmo, porque o dono da vinha é o mesmo, e a vinha é a mesma. E esse Deus que ama missões, esse Deus que quer alcançar o mundo com a revelação da sua glória, é o Deus que chama Abrão e diz: sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar. É o mesmo Deus que anos depois chama Moisés e diz: a aflição do meu povo no Egito chegou até mim e eu desci para livrá-lo. Vai tu, pois, Moisés, e livra a Israel da casa da servidão. Aquilo era uma obra missionária. Deus estava se fazendo conhecido entre os povos antigos, de tal modo que quando dois espias chegam em Jericó e Raabe os recebe na sua casa, Raabe diz assim: toda a terra tem ouvido falar e sabe que o vosso Deus é Deus dos céus e na terra, e que ninguém pode resistir à sua força e o seu poder. Isso é missões. Lá na frente, o Deus que valoriza almas chama Jonas e diz assim: vai a Nínive e profetiza contra ela. Eu admiro o pregador Jonas. Jonas é um pregador inusitado e atípico, porque na verdade Jonas é o primeiro pregador que eu já ouvi falar que prega torcendo para que o povo não se arrependa. Jonas está pregando e dizendo: tomara que ninguém ouça, quero que todo mundo morra. Mas a vontade de Deus em salvar é tão poderosa que ele diz assim: Jonas, você está reclamando de uma erva que brotou pela manhã e morreu ao meio-dia, e não quer que eu tenha compaixão de uma cidade onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Ou seja, nós valorizamos aquilo que nos traz algum conforto, nós valorizamos aquilo que de alguma forma nos acalenta. Deus valoriza salvar vidas, porque toda a ação de Deus no tempo e na história
tem como propósito salvar. Ele deseja salvar. Provoca o vizinho e diz para ele: Deus quer te usar para salvar. Deus quer te usar para salvar. Agora preste atenção. Vamos chegar aqui para o texto que nós lemos. No texto que nós estamos lendo, nós encontramos quando Jesus chama Levi, ou Mateus, para o exercício do ministério apostólico evangelístico e para segui-lo, para servi-lo. Quando nós analisamos esta realidade dentro do nosso contexto espiritual e ministerial, nós precisamos ser menos empolgados, porque uma das problemáticas da igreja brasileira é a empolgação. A igreja brasileira se empolga muito rápido com o status que ela adquire. Nós nos empolgamos porque somos o maior movimento pentecostal do mundo. Nós nos empolgamos porque deputados, senadores, vereadores, governadores nos procuram. E nós precisamos entender que nenhuma destas posições que Deus nos deu é para a nossa vaidade, senão para entrarmos em setores onde Deus deseja manifestar a sua presença através de nós. Aí, eu lembro-me que David Wilkerson, alguns anos atrás, mandou uma mensagem para o Mensageiro da Paz, que é o jornal da Assembleia de Deus, Convenção da CGADB, e na mensagem o Wilkerson dizia assim: eu estava orando à frente da ONU e eu vi a bandeira brasileira sendo encharcada por uma chuva muito forte. E o Wilkerson interpretou a visão e disse: Deus vai enviar um grande avivamento sobre a igreja brasileira. Aleluia! No ano de 1992, eu era diácono da igreja, salvo engano, e estava em São Paulo. Fui participar de um congresso no ginásio do Ibirapuera. Nick Cruz era o pregador da noite. Eu estava sentado na segunda fileira na quadra do ginásio, e no meio da pregação o Senhor tomou Nick Cruz em profecia e disse assim: vou levantar neste país 5 milhões de jovens e adolescentes cheios de poder para sacudirem esta nação com a palavra do meu testemunho. Quando eu ouvi a mensagem profética, eu disse a Deus: eu quero fazer parte desse exército, eu quero estar nesse grupo que vai sacudir esta nação. Só que a igreja precisa entender que quando Deus impõe sobre ela uma responsabilidade, Satanás vai trabalhar e muito para mudar o foco, para mudar o alvo e para mudar a nossa percepção da direção de Deus para a nossa vida. Então nós temos um desafio. Que desafio? Evangelizar esse país. Que desafio? Evangelizar a América Latina. Que desafio? Evangelizar o mundo. Só para você ter uma ideia e vergonha, a Coca-Cola, a marca, é mais conhecida que o nome Jesus. Isso significa que os executivos da Coca-Cola são mais eficientes do que a igreja na propagação do nome de Jesus. Isso é um caso de vergonha para nós. Eu digo sempre que posso que a igreja primitiva não tinha rádio, não tinha televisão, não viajava de avião, não haviam muitos doutores povoando o púlpito das suas igrejas, não tinha sequer templo. E em 50 anos havia 500 mil de cristãos na Judéia, e em 60 anos o mundo inteiro já havia ouvido falar de Jesus. A igreja contemporânea tem rádio, televisão, transmite culto pela internet, templos suntuosos, doutores e mais doutores povoando a sua bancada e os seus púlpitos. Temos tudo o que precisamos e metade do planeta não ouviu falar o nome de Jesus ainda. Dá uma olhada para o irmão do lado e diz para ele: há um desafio de Deus para a sua vida. Há um desafio de Deus para a sua vida
e há um desafio urgente. Eu não tenho nenhum problema com quem sente chamada para evangelizar nos Estados Unidos, nenhum. Eu não tenho nenhum problema com quem sente chamada para evangelizar na Europa, nenhum. Eu não tenho nenhum problema com quem sente chamada missionária para Londres, para Paris, para Bélgica, vamos lá, para essas regiões bem-sucedidas do mundo. Lá existem almas precisando de salvação, é um fato. Mas deixa eu te falar, o Rio Grande do Sul ainda tem cidades sem igrejas evangélicas. Existem comunidades árabes precisando ser evangelizadas dentro do nosso país. Eu te digo e provo com um mapeamento que nossa equipe fez. Só na Bahia eu tenho mais de 2.000 povoados não evangelizados ainda. O que eu chamo de não evangelizados? Eu estou falando de povoados que têm escola de 1º e 2º grau. Eu estou falando de povoados que têm supermercados e não tem nem igreja católica construída. Por que eu falo igreja católica? Porque no Nordeste, pastor Gilmar nordestino, no Nordeste, onde tiver uma casa, tem uma capela da igreja católica. Isso é fato. Mas nós temos lugares que nem capela da igreja católica foi construída. Ou seja, está na hora de a igreja parar de brincar de evangelho, dobrar as mangas e partir para conquistar território para Deus. Provoca o vizinho e diz para ele assim: é para hoje. E aí eu falei que iria me esforçar para não passar de 30 minutos, e lá se foram 20. Mas eu quero que você entenda, olha só o que o texto diz. Eu vou ser bem rápido nesse textual, só para orar contigo, e Deus vai desafiar alguém nesta noite. Deus vai desafiar alguém esta noite. Eu cheguei no púlpito da igreja onde eu sou pastor, nós tínhamos pelo menos 3.000 pessoas no culto, e eu disse assim: eu estou querendo 5 missionários para o sertão da Bahia. Você que tem chamada de missões, me procure depois do culto, que eu quero lhe enviar para o sertão. Já faz 1 ano, e nenhum me procurou ainda. Ninguém me procurou ainda. O tempo é agora, a obra é urgente, a chamada é para hoje, e não dá para brincar de fé. Um obreiro me procurou e disse: eu tenho chamada para o Oriente Médio. Eu disse: legal, vou te enviar. Nós vamos começar pelo interior do Paraná, porque lá tem comunidades árabes, e você vai evangelizar o Oriente Médio dentro do Brasil. Não, pastor, eu gostaria de ir para Jerusalém ou para Tel Aviv. Eu disse: eu vou te mandar para Bagdá, para Teherã, para o Cairo, porque nós precisamos evangelizar aquele povo, e a gente começa por dentro de casa. Estamos brincando de fazer missões, queridos. Estamos fazendo de missões a carruagem da nossa vaidade. Estamos fazendo de missões a proposta das nossas viagens internacionais. E Deus está querendo alguém que leve missões a sério. Olha só. E passando Jesus ali, primeira coisinha que eu queria pontuar, arrisca a sua Bíblia aí, e passando Jesus ali, a primeira coisa que eu quero te observar nesse texto, é que Jesus não chama sem observar. Jesus não chama sem primeiro inspecionar. Jesus não chama sem primeiro caminhar contigo. Jesus não está chamando missionário como se vende dúzia de banana em fim de feira. Ele está passeando no meio da sua igreja e observando a quem ele vai chamar. Deus vai observar sempre a minha conduta entre a chamada e a realização. Então ele me chama e fica me acompanhando. Ele vai passar no meio da sua igreja, ele vai andar no meio da sua igreja, ele vai chamar aquele que ele quer. Olá, querido, a paz do Senhor Jesus, graças ao bom Deus.
Estamos finalizando mais um programa Cristo para Todos, porém edificados com a ministração da palavra de Deus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos, pare todas as suas atividades, porque é o momento de nós chamarmos pela presença de Deus. Glorioso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós apresentamos todos os irmãos que fizeram seus pedidos de orações. Aqueles que creem, meu Deus, que acreditam no milagre. O Senhor conhece a vida de cada um. E neste momento nós oramos e intercedemos, rogando ao Senhor que venha agir por esta vida, curar a enfermidade, resolver os seus problemas, e assim, meu Deus, o teu nome será glorificado. No nome de Jesus, receba a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer a sua atenção, nosso muito obrigado, e até o próximo programa Cristo para Todos, se assim ele não vier antes. Tua presença, Deus, Santo Espírito, és bem-vindo.